Os planos de saúde respondem atualmente pelo atendimento de mais de 47 milhões de pessoas, segundo a Agência Nacional de Saúde. Grande também é o número de ações judiciais contra esse tipo de serviço. Carmen espera sua segunda filha. A primeira, Carol, de 1 ano de idade, nasceu em um hospital particular de Brasília, com todo o conforto necessário, tudo coberto pelo plano de saúde. Já o atendimento para o segundo parto, previsto para junho, é incerto. A família, após a mudança de categoria do plano de saúde, recebeu a negativa para a cobertura de exames mais complexos do pré-natal. E o pior, para a cobertura do parto. Um jogo de empurra-empurra, que está se arrastando desde novembro, né? E que causa uma angústia absurda na gente. Porque nós sabemos que o contrato é abusivo, eles sabem que o contrato é abusivo, e de qualquer forma minha filha em junho vai nascer. O advogado especialista em direito do consumidor alerta que é muito importante que o cliente tenha tempo de ler e avaliar o contrato do seu plano de saúde. Realmente tem que estar atento ao contrato. Muitas vezes o fornecedor não passa informações claras e precisas dessa cobertura que ele está achando que está contratando, mas efetivamente não está. Então, ele realmente ter calma, pedir um prazo para ler o contrato que ele está assinando, ver a cobertura, ver os tipos de serviço e aí sim assinar, porque depois fica complicado discutir um procedimento que você não tinha direito e agora está pleiteando e você não leu o contrato antes ou não foi informado adequadamente. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, hoje os planos de saúde respondem por mais de 47 milhões de usuários. Uma pesquisa publicada recentemente pelo CNJ mostra que este mercado é cada vez mais alvo de ações na justiça e já é um dos principais assuntos discutidos em primeira instância. Muitos casos têm como motivo a falta de acesso a procedimentos e remédios. Histórias como a gente viu no começo da reportagem são mais corriqueiras do que se imagina. Várias vezes o procedimento é recusado, você tem que pegar e entrar na justiça. Foi bem constrangedora, que eu precisava de fazer um exame e o plano disse que não cobria. O direito à saúde é uma preocupação do CNJ para que questões como a de Carmen e de outros tantos brasileiros não cheguem a este ponto. O órgão criou o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, iniciativa que tem como objetivo monitorar e formular propostas para o alto número de processos judiciais, envolvendo questões de saúde pública e privada. Então a gente está pagando R$ 1.600 por mês, sabendo que em junho eu vou ter que recorrer a um hospital público. Não é uma questão com o SUS, é uma questão do meu direito que está sendo violado de consumidora. A minha filha está se desenvolvendo, em junho ela vai vir ao mundo e de que forma? De que forma que eu vou estar psicologicamente? Vamos agora continuar no tema. Quem está aqui na bancada conosco no Jornal da Justiça, primeira edição, conversa com a gente agora é o advogado Samuel Marçal. Boa tarde, muito obrigada pela participação em primeiro lugar. Boa tarde, é um prazer estar com vocês, estamos à vontade. Bom, infelizmente o drama da Carmen, a professora que vimos agora na reportagem, é o mesmo compartilhado por milhares de brasileiros. Eu queria que o senhor esclarecesse por que, na sua avaliação, os planos de saúde dão tanta dor de cabeça para consumidores, estão aí no topo do ranking das reclamações que vão parar na justiça? Bom, é uma relação comercial, então os dois lados devem responder por essa crise que acontece, né? Muitas vezes os contratos não estão claros o suficiente para o consumidor, outras vezes o consumidor vai exigir algo que não estava previsto naquele contrato especificamente para o caso dele, outras vezes a falta da leitura e do entendimento dos prazos e das carências, então existe um contexto que afeta os dois lados. É importante a comunicação e a clareza nas informações. Mas dessas reclamações e dessas ações judiciais, o principal ponto é a má prestação dos serviços pelas operadoras? Hoje é a má prestação de serviços porque existe uma variedade enorme de planos com regras muito diferentes entre si, planos que são só para consultas e exames, por exemplo, e nem sempre isso fica muito claro, convênios específicos com hospitais ou rede credenciada específica, e muitas vezes um plano começa de um jeito e daqui a 1 ano, 2 anos ele muda completamente o funcionamento dele. Isso afeta demais o consumidor.
Pegando o gancho aí dessa mudança, né, muda completamente também quando muda a faixa etária ali próximo de 60 anos principalmente, né, que é o grande boom ali do aumento. O que é considerado uma cláusula abusiva nesse caso? Quando aumenta demais na terceira idade. Cláusulas abusivas, elas têm uma série de nuances para serem determinadas como abusivas efetivamente, mas qualquer variação de valor, de preço que seja fora das tabelas e das planilhas aprovadas, qualquer nova exigência por causa da idade, porque quanto mais idoso, mais procura aos médicos, né? Então isso justifica um pouco a alteração de valores, mas isso não pode ser escorchante, não pode ser distorsivo. Então, cabe sempre uma revisão de contrato nesses casos das pessoas idosas. O direito do idoso protege ele nesses casos. E esse é um ponto que acaba acontecendo. Muitas pessoas reclamam justamente desse preço abusivo, no momento que mais precisa, né? Infelizmente, alguns planos têm uma rotina de aumentar demais o preço para diminuir a faixa de clientes idosos, porque o consumo é maior do produto. E aí, gente mais nova paga o plano, mas usa menos. E pessoas idosas vão demandar mais. E não é à toa que, por isso, a justiça acaba ficando cheia de ações, porque os idosos que vão reclamar dessa questão. Por isso que tem muitas ações também. Tem muitas ações por diversos motivos. O direito à saúde é uma garantia constitucional. Então, procure sempre um advogado, um amparo jurídico para resolver essas questões. O plano de saúde ele pode negar o acesso de uma pessoa idosa, uma pessoa doente, porque infelizmente há situações veladas, né, claro que não declaradas, de negativa. Existem muitas negativas, eles podem, isso não quer dizer que eles estão fazendo o que é certo. E aí, na dúvida, recomendamos aos consumidores que sempre procurem um amparo legal para esclarecer, no mínimo, as dúvidas que venham a ter. Na grande maioria das vezes, eles estão amparados e conseguem reverter a situação. Um fato importante, como o senhor já disse, é que o paciente deve ler bem o contrato, aquelas letras pequenininhas. E um ponto que dá muita dor de cabeça é a carência. E tem muita reclamação quanto a isso também, quando a pessoa precisa de um tratamento, né? As carências, em todos os planos, elas têm previsão em portarias. Então, não existe variação de carências. E a gente fala muito sobre autorresponsabilidade, cada um precisa assumir sua parte. Nenhum contrato tem letrona. Todos os contratos têm letras pequenas, não existe mais mini letras. Então, a Justiça também observa isso, você não está impedido de ler o contrato antes de assinar, né? Você não pode alegar também negligência contratual. É importante que cada parte assuma a sua responsabilidade, inclusive o Estado. Ok, doutor Marçal, muito obrigada pela participação aqui, obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês. Obrigado.